Cada vez que eu subo aqui para falar sobre esta série, para falar sobre o avivamento, eu fico pensando que eu tenho que explicar de novo o que é o avivamento, mas eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, nós não vamos sair do lugar, a gente vai ficar sempre olhando na teoria. Então, de novo, se você se interessa por esse tema, pega as nossas pregações desde o segundo domingo de julho, eu não lembro bem qual é a data, e você entra lá e você vai conseguir seguir cada uma delas. Ela está extremamente embasada biblicamente para você pensar no avivamento, para você caminhar no avivamento, para você vir àquilo que Deus quer. Mas, inclusive, o nosso texto base é o texto de Jeremias 29:13, que o Senhor diz: quando vocês me procurarem, então existe uma condição que para eu viver o avivamento de Deus, eu preciso, quando eu me desperto, quando eu me levanto, quando eu venho buscar, né? E aí ele diz, e ele fala de todo o coração. A gente estava essa semana conversando, e para mim o quando é importante, para o pastor Robson é de todo o coração, e nós ficamos nessa discussão, porque é claro que as duas são importantes, porque primeiro eu preciso me colocar em pé, precisa ser quando eu acordo e decido buscar a Deus, e de todo o coração, porque Deus não quer o coração dividido, como nós falamos. E no verso 14 desse texto ele diz que o Senhor se permitirá ser encontrado, o Senhor se deixará ser encontrado de nós. Só que quando você escuta talvez falar sobre avivamento, vem uma ideia de algumas... Não sei o que vem no teu coração, mas eu quero dizer para você que o avivamento é nada mais, nada menos do que buscar a Deus. E para buscar a Deus não existe outra forma senão indo para a cruz. Eu gosto de usar essa logo aqui atrás porque ela me ajuda muito, né? A gente tem uma cruz aqui. Então eu não vou experimentar o avivamento se eu não negar a mim mesmo e se eu não for para a cruz. Se eu quiser vir a Deus do meu jeito, não vai funcionar. Eu preciso vir a Ele do jeito dEle. E eu preciso buscar a Ele de inteireza do meu coração. Hoje nós começamos a dar passos naquilo que eu preciso fazer para experimentar o avivamento. E não tenham dúvida que não são coisas tão agradáveis ou tão fáceis, porque se fossem não eram necessárias ser pregadas e ministradas sobre a minha vida e sobre a sua. Mas eu posso garantir para você que quando nós nos permitimos, mesmo que a gente tenha dificuldades, que a gente olhe para tudo isso e fale: Senhor, eu não vou conseguir, mas quando nós colocamos isso diante do Senhor, quando nós permitimos que Ele nos conduza, Ele vai fazer a obra que Ele tem para fazer na nossa vida. E o nosso tema de hoje é amar a Deus, significa amar aos irmãos. E amar a Deus, amar aos irmãos, nós acabamos de sair de uma série agora no mês de junho, que era o desafio de amar. Por que amar é desafiador? Porque amar não é algo que eu começo hoje para amanhã. E a gente viu durante todo o mês de junho que essa série do desafio de amar é entendendo que o amor é algo que eu preciso fazer indiferente do que o outro faça. Que o amor eu vou ter que praticar com quem eu gosto e com quem eu não gosto. Que a prática do amor vai ser com aquele que me persegue como com aquele que me agrada. E a grande chave daquela série, para mim, e eu falei disso ontem à noite aqui no nosso culto dos jovens, quando nós falamos do amor que se coloca em prática, é que, para mim, a grande chave foi o texto em que nós fomos instruídos a amar como Jesus nos ama. E eu me lembro que naquela pregação eu perguntei: se Jesus te amasse como você ama as pessoas, se Jesus perdoasse como você perdoa as pessoas, onde você estaria neste momento? Né? E eu mesmo concluí que a gente já está torradinho lá, nem na cruz, era no pé dela, porque não ia sobrar espaço para mim e para você. Nosso coração é cruel. Mas se eu quero caminhar, você gostou, né, Léa? A gente já está tostado lá. Mas se eu quero caminhar, se eu quero ir às águas profundas que é o convite, se eu quero ir longe naquilo que Deus tem para a minha vida, eu e você precisamos amar e amar como eu amo a Deus, e amar a Deus e amar também aos irmãos. E neste amor entra o primeiro ponto que nós vamos trabalhar agora de manhã e à noite, que se chama perdão. Como você lida com a liberalidade do perdão? Essa semana, coincidência ou não, nos discipulados que eu faço à noite, nós trabalhamos muito sobre a questão do perdão. E é bem desafiador, porque trabalhar o perdão, e a gente vai ver aqui à noite, você vai poder acompanhar, praticar o perdão, liberar o perdão,
me leva a ter ações em que eu deixo de exigir do outro, de querer do outro, de esperar do outro. Assim como Jesus nos perdoou, como Deus nos perdoou através de Jesus, e Ele também não invade a minha vida e a sua, e Ele não nos obriga, mas Ele espera que a gente tenha uma ação com Ele que seja de acordo com a vontade dEle, mas Ele nos deixa escolher. Mas eu quero orar com você mais uma vez, antes de nós entrarmos neste tema, para que o Senhor possa falar comigo e com você. Pai, queremos colocar agora, neste momento, mais uma vez a nossa vida nas Tuas mãos. Nós que estamos aqui no templo, aqueles que estão nas suas casas nos acompanhando, queremos já neste momento colocar o nosso coração agora diante do Teu trono. Quando eu falo colocar o coração diante do trono, é porque no coração muitas vezes vem o sentimento. Quero pensar que nós agora colocamos nosso coração como que numa bandeja e estendemos essa bandeja ao Senhor. E pedimos que o Senhor olhe ele, porque nós não conseguimos. E se existe escuridão nele, por falta de liberalidade de perdão, que neste dia, nessa pregação dessa manhã e dessa noite, quando nós nos permitimos nos colocar diante dos teus olhos, que o Senhor possa nos mostrar, e não só nos mostrar, mas que o Senhor possa nos ajudar a tomar a decisão e liberar o nosso coração para aquilo que nos impede de viver o avivamento. Quero pedir que, se existem sentimentos ocultos no nosso coração, que nós não conhecemos, que o Teu Espírito tenha a liberdade de revelar-nos a nós. Não para que venhamos a sofrer, mas para experimentar a libertação que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Nós vamos olhar alguns textos que nós embasamos, primeiro momento, o início dessa pregação. Então, vou começar lá agora de manhã à noite, eu vou continuar, nós ainda temos vagas no culto à noite. Se você quiser entrar lá no aplicativo da Igreja Batista do Jardim Pinheiros, faça a tua inscrição para o culto da noite. Ou, se você quiser, acompanha lá pelo YouTube ou pelo Facebook a sequência desta pregação. Mateus capítulo 6, versos de 14 a 15, a palavra do Senhor diz assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 e 15. Vamos lá de novo? Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, e aqui ele está dizendo já no futuro, né? Não é só o que aconteceu, o que acontece hoje, mas aquelas que ainda vão nos ofender. O Pai de vocês que está no céu, quem é o nosso Pai que está no céu? É Deus. Também perdoará vocês. Ele também vai perdoar daquilo que a gente ainda vai fazer de bobagem, porque nós não somos perfeitos e a gente vai errar. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Tá bom? Encerramos a pregação? Não precisamos pensar em mais nada? Mas vamos continuar. Mais um texto. Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, perdoem os que ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. No estudo da oração, no discipulado de oração que a gente fez, nós trabalhamos muito essa questão de que para que eu possa orar a Deus, eu preciso limpar o caminho. E limpar o caminho é pedir perdão pelos meus pecados e perdoar também as pessoas. Porque se eu não perdoo, existe um lixo entre eu e Deus que eu produzi, e a minha oração vai ficar aqui neste plano. A minha oração não vai chegar a Deus. E ela não chega não é porque Deus não quer, ou porque Deus não está surdo, como o texto de Isaías nos exorta, mas porque nós não conseguimos alcançar o coração de Deus, porque nós não perdoamos, ou porque nós não limpamos o caminho. Isaías fala: você pensa que o ouvido de Deus está fechado para não te ouvir? Você pensa que a mão de Deus está encolhida para que não te abençoe? São as iniquidades de vocês, iniquidades são os pecados de vocês que impedem que Deus os escute. O último texto aqui, neste momento, Lucas capítulo 6, verso 37. Aqui também, eles pegam pesado comigo e com você. Não julguem os outros,
e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Um dos maiores obstáculos para que impeça a mim e a você de viver isso que Deus tem para fazer na nossa vida neste período. Gente, é tão engraçado, vocês ficam tão sérios quando a gente começa a falar disso, mas eu sei da minha luta também para subir para pregar sobre isso, né? Então, que bom que nós somos humanos e que Deus nos olha com misericórdia, mas ao mesmo tempo que Ele nos orienta. Pena que eu não posso ver tua cara, que está em casa, ouvindo, né, essa pregação, mas que bom que tem gente aqui agora para eu poder olhar nos olhos dos que aqui estão. Mas um dos maiores obstáculos que vai impedir que eu e você vivamos o avivamento, vivamos disso que Deus tem para revelar sobre a minha vida e a tua, e um dos campos onde Satanás mais vai ganhar espaço na minha vida e na sua, um dos campos onde Satanás mais vai ganhar território na nossa casa, legalidade na nossa casa, é a não liberalidade do perdão. Quando eu não libero perdão, além de eu dar brechas para que Satanás sopre no meu coração algumas coisas na minha casa, muitas vezes algumas coisas acontecem porque ele ganha legalidade. O que é legalidade? Eu não estou cultuando a Satanás, eu continuo cultuando a Deus, mas eu abro brechas, e nestas brechas a seta dele vem extremamente pesada para poder destruir. Atitudes críticas que muitas vezes eu e você temos, falta de amor que muitas vezes nós temos, enchem o nosso coração e nós produzimos então em nós mesmos raízes que se tornam raízes de amargura, raízes que não são abençoadas, raízes que nós conseguimos ter dentro de nós, dentro do nosso coração, um sentimento que não dá para explicar, mas você que está me ouvindo e que tem, sabe o gosto que ele traz, porque ele traz um gosto amargo. A raiz de amargura que entra no meu coração e no seu coração, que acaba reproduzindo no nosso estômago, nas nossas entranhas, algo que nos leva a viver essa não liberalidade do perdão, algo que nos faz mal e que nos incomoda, e que muitas vezes as pessoas nos olham e dizem: nossa, como essa pessoa é agressiva, como essa pessoa é difícil de lidar, como essa pessoa é difícil no trato, porque a não liberalidade do perdão produz em nós, dentro e fora. E no discipulado dessa semana eu tratei isso como se nós fôssemos porco-espinho. Quando alguém se aproxima, você já arma, os teus espinhos são colocados e você não deixa que ninguém se aproxime. E quando alguém se aproxima, num momento muito rápido, você já solta o porco-espinho. A gente tem visto que até aqui em Curitiba, o Gabriel, que é veterinário, comentando esses dias, que alguns cachorros que andam por aí nos bairros, de repente vêm com a cara cheia do espinho do porco-espinho, e lá os veterinários gastam um bom tempo para poder tirar, Então o porco-espinho, quando o cachorro se aproxima dele, ele libera aqueles espinhos que entram na cara do bicho, e muitas vezes eu e você somos como este animalzinho que fere os outros, porque dentro de nós existe algo não tratado, e que o Senhor quer tratar para que eu e você possamos ir às águas profundas. Poderia citar vários outros textos que falam para a gente sobre isso, mas aqueles 3 que eu citei já são o suficiente para eu e você entendermos e lutarmos contra a nossa natureza humana, para a gente não desejar, mas decidir obedecer e liberar então o perdão. Quarta-feira passada, preguei o texto de Provérbios, capítulo 6, verso 16 e 19. Quem ouviu aquela pregação, viu que eu disse que aquela pregação ela é muito séria, num texto tão pequeno de Provérbios, que ele está junto ali, inclusive, do 16 ao 19. A gente é exortado o tempo todo pela palavra de Deus, dizendo daquilo que nós produzimos quando a gente tem algumas ações que estão ligadas a essa da não liberalidade do perdão, da maledicência da nossa boca, do nosso comportamento que não agrada ao Senhor. E foi essa a nossa pauta naquele dia. E nós fomos convidados na quarta-feira: retira as barreiras, limpa as barreiras. Se você não consegue, peça a Deus, fala: Senhor, estas coisas que estão aqui, que estão sendo pregadas, que estão sendo ministradas na minha vida, elas são como uma muralha, uma barreira que vem na frente da minha vida, então eu não consigo caminhar para entrar nas águas profundas, e eu preciso que o Senhor derrube cada uma delas.
Algumas barreiras, e aqui vem, eu sou muito imaginário, né? Vem uma parede de tijolo, mas para alguns de nós não é parede de tijolo. São muralhas de pedras, que nós precisaríamos só através do Espírito de Deus realmente para derrubar esse negócio e caminhar. Não é? Não, como na história lá do lobo mau, lá, o vento, né? A casa de madeira, a casa de tijolo, a casa de rocha, o que é que tem na tua vida, que é uma rocha, ou se é madeira, ou se você é fácil, né? Um drywall, o que é que você tem na tua história, ou como está o teu coração, ou qual é a intensidade do poder de Deus que você vai ter que clamar, qual é a intensidade do negar a você mesmo, e aí de novo ir para a cruz com intensidade para viver a liberalidade do perdão, e a gente está começando a caminhar para as águas profundas. E como eu queria que nós, como igreja, juntos, entrássemos para receber de Deus aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Em 1 Coríntios 5,11, Paulo exorta os cristãos a não terem nada, a não se sentar na mesa com quem diz ser irmão, ou seja, com quem também se diz cristão, e se essa pessoa tem uma conduta errada, ele fala que não deveríamos sequer sentar. Paulo está dizendo assim, olha, se você senta com alguém que diz ser seu irmão, e aqui como irmão cristão, e essa pessoa diz coisas erradas sobre os outros, Paulo está dizendo assim, não sente na mesa com eles. Se Paulo está dizendo que nós deveríamos evitar sentar na mesa de alguém que fala mal dos outros, de alguém que fermenta comentários sobre os outros, o que dirá então emprestar o seu ouvido, né? Eu não vou usar um termo que a gente fala, emprestar o seu ouvido para ouvir aquilo que não deveria, ou que quem, né, pensa em sair da nossa boca palavras que não edifiquem. Gente, isso é muito sério, e Deus tem nos exortado de forma muito séria com isso. E a gente tem a opção de ouvir, reter e deixar Ele tratar, ou a gente tem a opção de simplesmente ignorar e não querer continuar ouvindo aquilo que Deus está falando. Então, se alguém diz para você que é seu irmão, mas esse alguém é difamador, então essa pessoa não deve ser companhia para você. Não só uma companhia agradável, mas você precisa, e a gente precisa se posicionar. Né? Muitas vezes alguém pode chegar para você para poder falar mal de alguém e você se constrange em dizer para ela, eu não quero ouvir. A gente não se constrange em fazer o papel contrário aqui à palavra de Deus. Então a gente precisa também não se constranger em pontuar para o outro, dizer, olha, eu não quero ouvir. Eu não sou obrigado a ouvir, eu não vou fazer parte desse tipo de coisa. Quando nós assim agimos, nós então eliminamos possibilidades. Se os outros falam, é porque tem quem escuta. Se não escutasse, não teria quem falasse. E aí essa pessoa que vem a lutar diante de Deus, né, tratar o seu coração, tratar as feridas que ele tem, daquilo que ele não quer ser tratado, e reproduz muitas vezes nessa raiz de amargura que sai pela boca, que você consegue perceber. Algumas pessoas veem o ódio e os relacionamentos quebrados como algo normal. Alguns vivem há tantos anos a não ter relacionamento, a não ter tempo de conversa, a odiar alguém, ou dizer, não odeio, mas também não quero nem saber, né? Não quero contato. Se torna algo normal na vida de algumas pessoas ou de algumas famílias, e isso não agrada a Deus. Eu falo sempre, repito, eu sei que isso é divergente para alguns, mas se eu pisei no teu dedinho, machuquei o teu dedinho, você vai me perdoar, mas você vai cuidar do teu pé, você não vai deixar o teu dedinho ali de novo. Isso não quer dizer que você não vai me amar em Jesus, e esse amor aqui é diferente. Mas você não tem a obrigação de me pegar pela mão e andar de novo. Falando aqui de relacionamento interpessoal e não de marido e mulher, ou não de pais e filhos, porque aqui a gente não tem espaço. Aqui a gente tem que tratar e caminhar juntos, sim, porque não tem como ser diferente. Mas nas nossas relações, nós perdoamos, caminhamos com espaço, mas com amor cristão, orando com respeito, querendo o bem. Mas eu preciso tratar, eu não posso deixar que isso se vire uma rotina na minha vida, que isso seja algo que alguns dizem assim, é inevitável. Não, deixa assim mesmo, tá bom, não vou tratar. Eu estou me lembrando muito do discipulado interessante, né? Eu fiz aqui essa pregação na sexta-feira, mas eu acho que foi na quinta que a gente trabalhou sobre isso, no estudo do Pai Nosso, ou foi na terça, eu não lembro bem, eu confundo lá os discipulados. Mas eu trouxe essa não liberalidade de perdão
como o exemplo de você pegar a tua latinha de lixo lá na sua cozinha, onde você põe resto, e você deixar ele lá uma semana. Não mexe, deixa lá uma semana. Alguns disseram que não precisa ser uma semana, né? Talvez 3 dias. Que cheiro vai ter não só a sua cozinha, mas toda a sua casa? Quando eu não libero perdão, é como se eu tivesse uma latinha de lixo lá na minha pia, no meu coração, e que está lá. E alguns de nós estamos com essa latinha de lixo aberta, cheia de lixo, e a gente vai guardando mais lixo ainda, mas não é de uma semana, não são 3 dias, é de uma história inteira. É de uma história inteira. Imagina o mau cheiro que tem disso e em você e em mim, quando nós não liberamos, e como que eu vou me aprofundar nas águas e vou chegar diante de Deus com esse mau cheiro que tem dentro de mim, se eu falo que eu quero que o meu louvor chegue diante do Senhor com um cheiro suave, que eu quero que a minha vida agrade e toque o coração de Deus. Aí vem o todo o coração que o pastor Robson falou. Ele quer que eu o adore de todo o meu coração. Então, para todo o coração, eu preciso limpar aquilo que tem ocupado o espaço que deveria ser dele. Então, a necessidade de limpar o coração para adorar a Deus com integridade precisa começar no limpar o espaço que tem sido guardado com mágoas, com ressentimentos. O que é um ressentimento? É aquilo que eu sinto mais de uma vez. É aquilo que eu sinto hoje, sinto amanhã, e eu vou permitindo que esse negócio vá crescendo, engordando dentro do meu coração, e ele toma um espaço tão grande, que não consegue ter espaço para o Espírito de Deus ali naquele lugar. A gente vê a falta de liberalidade de perdão dentro das famílias, dentro do ambiente da igreja, dentro do trabalho, no mundo. As pessoas não querem liberar perdão. Paulo descreve como obra da carne as palavras duras com os outros. E muitas vezes nós dizemos, até que perdoamos, mas lá no íntimo, né, esse sentimento vai sendo acumulado. E nessa noite a gente vai ver o que é perdoar e o que não é perdoar. Então, se isso te interessa, coloque aí no teu celular para despertar às 18 horas, para você continuar olhando sobre isso. Esse sentimento que precisa ser tratado. Mateus 18:35, Jesus diz que devemos perdoar verdadeiramente. Ele usa o termo lá, verdadeiramente. Quer dizer, então ele sabe que a gente poderia até dizer que perdoou, mas sabe que no fundo não tem a prática. É só assim, eu já perdoei. Sabe uma coisa que eu ensino? Se alguém te feriu, se alguém te machucou, ou até que não tenha, mas a pessoa chega para você e fala assim, vou usar aqui o Alex de exemplo. Alex, eu queria que você me perdoasse. Aí muitas vezes o Alex não sabe nem como lidar com isso, fala assim, não pastor, fica tranquilo, esquece. Não façam isso. Se alguém chegou para você e diz assim, olha, eu quero te pedir perdão, você fala assim, amém. Às vezes a gente não precisa saber o motivo. Amém. Se você está pedindo é porque você precisa. Então, você está perdoado em nome de Jesus. Entregue o perdão, libere o perdão, não trata desse jeito. Alguns têm dificuldade, né? Não precisa. Se ele veio é porque ele precisa. Não depende de você, depende dele. Ele está vindo até você. E a gente precisa olhar da mesma forma que eu e você, quando chegamos a alguém, chego lá assim, irmã Isabel, me perdoa, né? E eu quero que ela, se eu estou indo, primeiro que eu estou me humilhando, porque não é fácil. Pedir desculpa, tranquilo. Pedir perdão, vai pedir que eu vá para a cruz. Porque eu vou ter que olhar nos olhos do outro e reconhecer que eu errei. Se eu estou pedindo perdão, é porque eu errei. Gente, tem dignidade disso. Só que Deus sabe também a verdade da intenção do meu pedir perdão. Eu posso chegar lá para o Osmar e de repente eu fiz algo contra o Osmar nem sabe. Falei isso no culto quarta-feira. E aí eu chego lá assim, Osmar, quero te pedir perdão. Osmar, mas por quê? Eu não estou sabendo de nada. Aí eu conto todo o lixo que eu fiz, eu vou machucar ele nem sabia. Deus está olhando para o meu e para o seu coração nesse momento, eu realmente estou querendo tratar algo ou eu estou querendo espetar o Osmar quando eu estou dizendo para ele que eu fiz algo contra ele? Eu estou querendo chegar no âmago daquilo que eu queria, entenderam a intenção? Nosso coração é perverso, Deus olha para mim e para você. Agora, nesse caso, se o Osmar não sabe, eu não preciso ir lá falar para ele, mas daí eu falei mal do Osmar para a Neia. Aí eu preciso vir com a Neia e dizer assim, Neia, eu preciso te pedir perdão, porque eu errei, eu falei mal do Osmar.
Sabe, gente, eu chamo isso, sabe a história de pegar um travesseiro, ir num prédio lá de 15 andares, chegar na janela, um travesseiro de pena, e você jogar o travesseiro de pena na janela? Você não vai conseguir catar todas as penas, mas muitas delas, se possível, você vai ter que recolher. Ah, que cruel! Consequência. Errei, eu preciso pagar o preço, eu vou ter que pedir perdão, sim. Eu contaminei o coração da Néia falando mal do Osmar, eu preciso retratar isso. Até porque quando eu vou falar mal de alguém para outro, eu estou produzindo no coração do outro alguma raiz também de amargura. Eu vou alimentar o coração do outro com sentimentos que o outro de repente nem tinha. Gente, isso é muito sério. Isso não agrada a Deus. E eu imagino o demônio batendo palma quando a gente tem ação assim, ele dizendo assim, lá vai, o Filho de Deus agora se colocando a meu serviço. Misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Como é sério essas coisas, como nós precisamos olhar isso com seriedade no mundo espiritual. Como nós precisamos cuidar disso, depois eu converso com a senhora, tá? Como nós precisamos cuidar disso. Porque nós não podemos lidar dessa forma. Aqui no Mateus 18, 35, Jesus terminou dizendo, é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Na Almeida diz assim, se no íntimo não perdoares. E numa outra versão, na Almeida revisada, diz assim, se do coração não perdoares. Então ele fala, verdadeiramente, no íntimo e do coração. Então não é da boca para fora, é dentro. Eu quero liberar perdão, e a gente vai ver isso à noite. Eu não preciso sentir, eu preciso decidir. E aquilo que hoje eu olho, e que eu penso assim, vai ser difícil, esse Espírito de Deus que me leva às águas profundas vai lavar de dentro para fora. De dentro para fora. E eu vou então conseguir praticar assim. Enquanto nós não perdoamos, as nossas orações são impedidas. Não tenha dúvida que nesse mundo eu e você vamos decepcionar pessoas e vamos ser decepcionados. Eu e você não somos santos o suficiente para não magoar ninguém, e eu e você não somos blindados o suficiente para não sermos magoados. Então, o liberar perdão é uma prática diária, não é para uma vez no ano, quando a igreja trabalha. É diária, e ela pede, então, nós negarmos a nós mesmos. Perdoar como Ele nos perdoou é um antídoto. Perdoar como Jesus nos perdoou é um antídoto, é um remédio que eu tomo contra a amargura, contra doenças que se somatizam na minha alma, e a gente sabe que somatiza, isso se transforma não só na raiz de amargura, mas isso caminha para um câncer e para outras doenças, porque ele vai ganhando vida. Ele fica vivo dentro de nós e nós passamos a ser cativos dele. Eu falo que quando eu não libero perdão, a pessoa que eu não perdoei, ela dorme comigo, ela toma banho comigo, ela toma café comigo, ela almoça comigo. Os melhores momentos da minha vida, ela está comigo. Os piores momentos da minha vida, ela está comigo. De repente, a gente está muito bem sentado num lugar, comendo alguma coisa bem legal, e aí você vê alguém ou alguma situação e você lembra daquela pessoa. E na hora você se fecha. Porque aquele sentimento que você tem guardado no teu lixo, na tua cozinha, que está fedendo, vai sair naquele momento. A gente não precisa disso. Na verdade, quando eu libero perdão, né, o meu conceito é que quando eu libero perdão, e se eu pensar em liberar perdão, eu penso que alguém está trancado numa gaiola. Quando eu libero perdão e eu abro a gaiola, quem sai dela não é o outro, mas sou eu. Quem está preso naquilo que eu não libero sou eu, é você, não é o outro. Quando eu tento resistir à liberalidade do perdão, quem está sendo prejudicado sou eu, não o outro. Algumas pessoas dizem, mas não é justo, e aqui a gente não está tratando ou reduzindo a sua dor. Em nenhum momento eu estou dizendo, realmente foi difícil, realmente foi pesado, realmente te feriram. Inclusive, nesse período tem se falado muito sobre a violência contra a mulher. Eu não estou aqui dizendo que a mulher que é violentada tem que suportar isso. Não é isso que eu estou falando, em nome de Jesus, tá? Muito claro isso. Eu não estou dizendo que você que tem abusos precisa continuar suportando. Não é isso. Você precisa tomar uma decisão, e essa decisão é tua, né, de mudar, de fazer aquilo que você entende, buscar ajuda, de fazer denúncia, sim, quando necessário, mas ainda assim, a liberalidade do perdão
é algo que você vai limpar do teu coração para que você continue andando. O liberar perdão vai fazer bem primeiro para mim e depois vai fazer bem para o outro. O perdão é uma escolha e a gente não deve depender de sentimentos para fazê-lo. Quando nós escolhemos perdoar, a gente recebe cura e libertação. Cura da alma e libertação. Cura e libertação. Porque eu vou poder estar nos melhores lugares e se eu me lembrar de novo daquela pessoa, não vai estragar o meu dia, não vai estragar o meu momento, não vai estragar o meu... Sabe, você vai viver diferente, porque é isso que o Senhor quer de nós. Um bom exercício para você liberar perdão é você exercitar um texto bíblico que falou muito no meu coração ontem, que está lá em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, que ele diz assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu, é o texto que a gente leu no começo, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Se você tem dificuldade na tomada de decisão, se você acha que você não deve perdoar, se você acha que o outro não merece, mesmo que eu tenha dito para você que quando você libera, quem está sendo libertado neste momento é você, não é o outro. Muitas vezes o outro nem sabe do teu sentimento, o outro nem sabe que você está amarrado a um sentimento. Pega esse texto, imprime ele, prega na tua casa, em todos os lugares nessa semana. Leia esse texto todos os dias dessa semana e fala assim: Deus, se o que esse pastor está falando é real, eu quero que o Senhor fale comigo. E que o Senhor faça brotar no meu coração aquilo que eu ainda não liberei perdão, porque eu quero fazer isso com consciência. Embora muitas vezes o meu e o teu coração não quer. Porque quando nós não queremos liberar perdão, a gente pensa que a gente carrega ali, e muitas vezes, né, guardadinho, um motivo para acusar, para poder denunciar, para apontar o dedo, e muitas vezes até para justificar as nossas ações. Mas Deus quer te levar às águas profundas. E se você estiver pesado por não liberar perdão, muito provavelmente você não conseguirá chegar onde Deus quer te levar. Então o convite dessa manhã é: abra o teu coração. Permita que o Senhor opere essa maravilha sobre a tua vida. E esse milagre, que quando você abre a tua boca, o Espírito de Deus completa, te levará a voar como águias. Quero chamar o pessoal do louvor aqui em cima já. E eu quero encerrar lendo o texto de Efésios, capítulo 4, verso 29 a 32, que diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade que Deus coloca em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Que nessa manhã, que neste começo deste processo de tratamento de liberalidade de perdão, nesse momento em que Deus começa a nos convidar não só a irmos às águas profundas, mas que Ele começa a mostrar e a sinalizar para mim e para você qual é o primeiro passo que Ele está falando comigo e contigo, para que a gente comece a dar os primeiros passos para a caminhada de verdade. Abra o teu coração, permita que o Senhor complete sobre a tua vida aquilo que Ele está sinalizando. Eu sei do meu coração, e cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que estamos nas nossas casas, sabemos o que Deus está falando conosco. E eu quero orar com você. Quero te convidar a ser ousado, em nome de Jesus. Uma ousadia que te leve a arriscar, a confiar e a entregar. Porque é isso que Deus nos convida nessa manhã. Pai, nós queremos nessa manhã te agradecer, embora para muitos de nós o coração aperta, mas agradecer porque se o Senhor nos convida, é porque o Senhor quer ministrar a nossa vida. Se o Senhor nos convida, é porque o Senhor tem propósitos maiores para a nossa vida. Quero pedir em nome de Jesus que o teu Espírito,
que tem liberdade sobre a minha vida, sobre a vida dos que estão aqui no templo, sobre a vida daqueles que estão agora nas suas casas participando deste culto, que o Senhor possa trazer à tona aquilo que possa estar nos impedindo, que nos faz pesados, que produz amargura em nós, que o Senhor possa nos levar às águas profundas, liberando em nós aquilo que entristece o teu coração. Toca na vida dos teus filhos, traz, ó Deus, o convencimento e traz o desejo de obedecer ao Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos caminhar juntos para a glorificação do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame da graça dele sobre você e que eu e você possamos caminhar neste dia para a glorificação do nome dele. 18 horas, nós estamos aqui novamente, juntos para adorar ao Senhor e continuar neste mesmo estudo que nós começamos nessa manhã. Vamos caminhar para as águas profundas. Que o Senhor te abençoe.